Bem-vindos a mais um episódio do Capacite Podcast. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Tuane, sou uma das hosts junto com o Alisson, meu esposo. E o Capacite tem um propósito muito claro, para quem não nos conhece ainda, que é trazer conteúdos de relevância, principalmente na área de comércio exterior, com pessoas de referência, com pessoas especialistas em alguns temas. E hoje, com certeza, vai ser mais um tema muito bacana. A gente vai estar falando um pouco sobre cabotagem. Com o Aislan, ele é sócio fundador de uma empresa especializada em cabotagem. Ele vai estar falando um pouquinho sobre a experiência dele, sobre a jornada dele no Comex nessa área. Mas antes, quero te fazer um convite, se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal do YouTube, já se inscreva. Se você estiver vendo pelo Spotify, também é possível se inscrever. Assim você consegue acompanhar os nossos conteúdos, os nossos cortes e ficar por dentro aí do nosso material. Já faço também um convite para curtir esse vídeo, se fez sentido para você, se você gostou do nosso conteúdo. Isso ajuda a gente a chegar mais longe, a alcançar mais pessoas e a gente aí cumprir o nosso propósito. Então sejam bem-vindos a mais um episódio do Capacite Podcast. Bem-vindo, Aislan. Obrigado, Tuane. Obrigado, Alisson, pela oportunidade. Nós que agradecemos. Conseguimos aí conciliar a agenda. Sei que a tua agenda é bem corrida, já tínhamos tentado algumas vezes. Mas muito bacana, muito obrigada por estar aqui contribuindo com a gente. Batemos já algum papo aqui nos bastidores, bastante coisa bacana. Quase outro podcast já. Quase outro podcast. Quem sabe quando essa história se resolver, a gente pode falar. Exatamente, perfeito. Que é a situação aqui que está acontecendo no Porto de Itajaí, muitos estão acompanhando, né? Então, hoje a gente teve mais uma atualização dessa história, mas ainda não temos nada definido. Então, em breve, quem sabe, a gente pode trazer um podcast para falar um pouquinho do futuro do Porto, aí, o que tem para acontecer. Verdade, Legal. Nossa expectativa é que retomem as operações o quanto antes, né? O mais rápido possível e as coisas possam se normalizar nesse sentido, que eu acho que vai ser positivo para todo mundo. Todo mundo. Legal. Obrigado pela oportunidade de estar aqui, de fazer parte desse propósito de vocês, de poder compartilhar um pouquinho o meu conhecimento a respeito de cabotagem. Eu admiro muito o trabalho de vocês, o conteúdo que vocês divulgam, a forma como vocês colocam esse conteúdo de forma simples, objetiva, pragmática, mas sobretudo muito rica. Então, agradeço muito a oportunidade de hoje poder de alguma forma contribuir também nesse sentido e aprender. Com certeza. Nós que vamos aprender muito hoje. Inclusive, como eu te comentei, teve 2 ouvintes aqui do Capacite que nos pediram para trazer esse tema. Inclusive, eu já deixo o convite. Se você tem algum tema de sugestão, escreva aqui nos comentários. A gente sempre acompanha vocês e tenta trazer os conteúdos que vocês também desejam ver por aqui. E a cabotagem foi um dos temas que o pessoal pediu. E realmente é um tema um pouco... não é tão simples. Então, e não são todas as empresas que fazem, e as cotações também são um pouco delicadas. Então, o intuito da gente fazer esse podcast é a gente trazer um pouco de dica, entender um pouquinho com o pessoal, quais que são os desafios, as vantagens desse tipo de operação. Mas vamos começar contando um pouquinho da tua história, da tua trajetória no Comex para o pessoal? Legal, claro. Primeiro, obrigado para essas 2 pessoas que pediram para a gente conversar um pouquinho sobre cabotagem. Verdade. De fato, é sempre uma minoria. A cabotagem ela é pouco difundida, inclusive na parte de cursos logísticos, comércio exterior. Ela é sempre muito rasa no que diz respeito à informação, sempre muito ligada somente a uma operação entre portos do mesmo país e acaba, por vezes, se resumindo a isso, sendo que existe uma complexidade muito maior dentro disso. Por isso, não é tão comum tantas empresas fazerem. Então, obrigado mais uma vez pelas pessoas que pediram e pela oportunidade de poder falar sobre isso. Meu nome é Aislan, eu sou fundador da Camai Soluções Logísticas, que visa a prestação de serviço no segmento de cabotagem. Nós fundamos a empresa em 2016, mas eu venho também do longo curso, com experiências na parte sempre comercial, com exceção de 1 ano operacional na Yang Ming Line, onde eu atendia navio. Posteriormente, já entrei na parte de customer service, atendimento ao cliente, posteriormente vendas internas e aí externas e etc, até a gestão de equipe na parte comercial. Mas eu venho da Yang Ming Line como primeira oportunidade no comércio exterior, armador. Posteriormente trabalhei na K-Line, na linha da Europa e também do Extremo Oriente. Em 2011 eu entrei no Grupo Maersk, através da Mercosul Line, na cabotagem, que aí então direcionou a minha vida profissional, a minha carreira profissional, para que 5 anos depois, em 2016, eu fundasse a Camai Cabotagem, que hoje está ligada nesse segmento. Sou formado em administração, com ênfase em gestão de negócios internacionais, pós-graduado em gestão de negócios internacionais também. São alguns rótulos, não são tão importantes, porque o mais importante é o propósito que a gente vive. Não, mas conta, 2 meninas. Tenho 2 meninas, uma esposa maravilhosa, a cabotagem até a minha esposa me trouxe,
porque nós nos encontramos na Mercosul Line. Ai, que legal! Nos encontramos lá, posteriormente começamos a namorar e etc. Hoje estamos há 11 anos juntos, vamos fazer 12 anos que estamos juntos. Que legal. Temos duas meninas maravilhosas. Então, poder falar de cabotagem para mim é algo muito gratificante, porque é algo que de alguma forma moldou a minha vida profissional, meu propósito, e espero levar um conteúdo que traga mais pessoas para esse caminho, que façam mais pessoas se interessar pela cabotagem, que façam mais empresas se interessar pela cabotagem. Eu sempre digo, mais importante do que a Akamai é as pessoas terem o interesse e se envolver com a cabotagem, e conhecer, e trazer como uma nova opção de transporte, de modal. Em algum momento eles vão conhecer a Akamai, em algum momento vão conhecer os armadores, em algum momento vão conhecer outros prestadores de serviços que atuam nessa área. Se a gente conseguir quebrar esse paradigma do transporte rodoviário, que é centenário dentro do país, eu acho que a gente, trazendo o desenvolvimento da cabotagem, a implementação da cabotagem nas empresas, acho que o crescimento da Akamai ou das empresas que estão relacionadas a isso é só consequência. De fato, inclusive custo, né? Que a gente vai estar falando um pouquinho mais de tempo, de tudo isso. Mas depois eu vou deixar os contatos aqui do Aislan na descrição do vídeo também, para quem desejar entrar em contato, entender um pouquinho melhor, fazer uma cotação, inclusive fazer um estudo, algum projeto, porque como a gente vai trazer alguns esclarecimentos, talvez acenda a ficha aí, acenda algo que possa fazer sentido para os seus clientes, principalmente a galera que trabalha no comércio exterior e hoje nos acompanha. Mas nesse início, como a gente também tem um público que está começando no Comex, entrando, escuta o podcast aí para realmente aprender um pouco mais como uma ferramenta de conhecimento. Aislan, vou pedir para a gente iniciar esse bate-papo, então, falando um pouquinho qual que é o que é a cabotagem e qual que é o papel dela na logística. Perfeito. A cabotagem é a navegação costeira entre portos do mesmo país. De forma bem pragmática, é isso que ela representa. Que são as cargas direcionadas da região sul, sudeste, para o norte, nordeste, subindo, descendo e etc. Dentro do mesmo país. A origem da palavra cabotagem, ela vem de cabos, entre cabos, que significa uma navegação sem perder a terra de vista. E a partir daí é um termo técnico usado na navegação, que deu o nome à palavra cabotagem. Então, são navegações entre portos de um mesmo país. Não se resume somente a isso. Hoje, por causa da questão do livre comércio, as linhas de cabotagem acabam tendo operações na Argentina e no Uruguai, como blocos do Mercosul, mas não são caracterizadas cabotagem, são caracterizadas longo curso, ainda que num trajeto menor, porque cabotagem propriamente ela precisa estar vinculada, ou seja, ela precisa acontecer dentro do mesmo território, dentro do mesmo país. Tá. Perfeito. Quais que são os principais benefícios comparado aos outros transportes? Então, vamos tentar colocar os principais pontos no teu ponto de vista, na tua experiência, e o que tu consegue proporcionar para os clientes que é tão diferente ao outro modal, principalmente o transporte rodoviário, né? Perfeito, claro. Hoje, 61% da matriz de transporte do Brasil é composta pelo transporte rodoviário. 12% é composta pelo transporte de cabotagem. E 61% é composta pelo transporte rodoviário. 12% cabotagem, 21% ferroviário, e aí o resto entra na parte de gasoduto e hidrovias, que são ali 6% que sobram, se eu não fiz a conta, mas é bem por aí. Dentre os principais benefícios, né, eu acho que a característica do Brasil, de um modo geral, ela gera muitas oportunidades para a cabotagem. A geoeconomia, que a gente chama. Hoje, 80% do PIB do Brasil está concentrado a 200 quilômetros da costa. Muito em detrimento à expansão do Brasil, ainda quando colônia, onde Portugal especificamente, mas depois através de outras nações, Itália, que tem colonizações grandes no Brasil, Alemanha, etc., sempre ficou muito concentrada próximo à costa, devido às barreiras que tem de montanhas, serras, essa região muito montanhosa no centro do país, acabou impedindo que a população se desenvolvesse muito além da costa. Então, 80% do que a gente está falando de riqueza do país está concentrado a 200 quilômetros da costa, dos portos. Então, isso por si é uma característica que torna a cabotagem vantajosa comparado a outros países. Outro ponto importante são 8.500 quilômetros de costa navegáveis que o Brasil tem, que a cabotagem hoje usufrui. Se adicionar o Rio Amazonas nessa conta, vão para 10 mil quilômetros de linhas navegáveis para cabotagem. Então, isso acaba trazendo um cenário geoeconômico interessante para a cabotagem.
Esse é um fator que a gente entende que é vantajoso comparado aos outros modais. Outro fator importante é a questão ambiental. Cada vez mais esse apelo ambiental vem crescendo nas empresas, essa necessidade de crédito de carbono, essa necessidade de menos impactar o meio ambiente. Então, hoje, por empresas que fazem estudos logísticos, seria possível aumentar em 20% o volume de carga transportado do Brasil sem gerar qualquer impacto quanto à emissão de CO2, gases poluentes, etc., através de uma navegação, através de um modal mais inteligente, através da navegação de cabotagem. Existe também o benefício na questão energética. Hoje, para movimentar o mesmo volume de carga, ou seja, se nós formos colocar 100 containers, talvez, numa conta, nós vamos economizar, elevando entre outros modais, elevando através da cabotagem, cerca de 8 vezes menos combustíveis fósseis, que, consequentemente, geram uma emissão de até 15 vezes, dependendo da rota, menor de queima de gás carbônico, CO2. Nossa. Então, esses são os fatores ambientais e o econômico, mas também existe a questão de minimização de riscos e avarias, né? A carga de cabotagem, ela acaba estando menos exposta em rodovias, primeiro pela questão da infraestrutura das rodovias, principalmente na região norte e nordeste, que acaba não sendo de tanta qualidade como a gente tem na região sul e sudeste, permitindo com que algumas cargas sejam avariadas. Vou dar um exemplo de uma característica de mercadoria que é comum na cabotagem, que é a sardinha enlatada. Produto de cesta básica são mercadorias muito comuns que sobem para a região norte e nordeste. Essa mercadoria, dependendo como tripida o caminhão, estoura a tampa. Aquelas tampas abrem fácil, acaba estourando e gera um número de avarias muito grande quando estão sendo transportadas no transporte rodoviário. Esse é só um exemplo. Tem inúmeros exemplos de maquinários, vidro, produtos que têm um pouco mais de sensibilidade de transporte. Tá? Então, a gente tem uma minimização grande de avaria e, sobretudo, de roubo. As mercadorias estão expostas em curtos trajetos rodoviários, elas não precisam cortar todo o país e acaba ficando menos exposto à questão de roubo. Outro fator diferencial da cabotagem é a questão social, reduzindo o número de veículos nas rodovias, número de acidentes, número de mortes e também os gastos relacionados ao transporte rodoviário, né? Que são gastos, muitas vezes, que chegam ao transportador de forma indireta. Manutenção de rodovias, pedágios, e geram custo, e a cabotagem acaba evitando isso. Um fator bem importante, e aí, só para a gente não deixar passar na questão ambiental, ele é o modal que menos impacta o meio ambiente, né? Não precisa fazer arrendamento de locais para desenvolver estradas ou ferrovias, não precisa desmatar trechos ou regiões para desenvolver estradas ou ferrovias. A costa está pronta, a gente precisa navegar, então é um modal que, ecologicamente, por si só, é responsável por absorver grande parte do compromisso do Brasil com a redução de poluição, emissão de gases poluentes. Nossa, muito bacana. Deixa eu ouvir um pouquinho da tua opinião. Por que é pouco explorado esse modal? É pouco explorado. O que no teu ver falta? Porque tem um potencial enorme. Isso. Olha só que interessante. Eu dei alguns aspectos e eu gosto de sempre conduzir por esse caminho, porque a gente está muito ligado hoje a preço, né? Isso. Valor. E eu dei vários aspectos da cabotagem, sem mencionar o principal, talvez para algumas empresas, que é a questão econômica. Sim. Hoje nós estamos falando de uma venda para o Norte e Nordeste, ou de lá para cá, com uma economia de 20% a 30%. Esse 20% a 30%, essa variação é porque depende do deslocamento rodoviário Sim. que vai ter no processo. Mas de 20% a 30%. Em Manaus, de 50% a 60% Nossa, de economia. é muita coisa. Então, além de todos esse pacote de vantagens que a cabotagem proporciona, tem essa questão econômica financeira, que para muitos produtos gera competitividade. É o necessário para viabilizar. Sim. Pô, se a gente conseguir chegar num custo logístico 50% maior, eu vou ficar fora do mercado. Sim. É o que acaba viabilizando. Então, assim, agora, voltando para a tua pergunta quanto ao que impede, né, ao que dificulta tanto o desenvolvimento da cabotagem. Bem interessante essa pergunta, porque são alguns fatores. Tá? E eu vou começar pelo histórico. Né? O Brasil é muito enraizado no transporte rodoviário. Muito cultural, né? Exatamente, é muito cultural. Então, hoje a gente visita empresas e quando a gente fala em porto, transporte marítimo, algumas pessoas já se retraem no sentido de, opa,
meu, isso vai me dar burocracia, tem Receita Federal, Sim. existe também uma cultura no Brasil muito grande de empresas que vendem com meia nota, Sim. não completam o valor da venda do produto, e aí quando eles veem um container numa mercadoria em área alfandegada, ainda que não exista a participação da Receita Federal diretamente no embarque, como no caso de importação e exportação, por se tratar de uma mercadoria interna, mas já gera diversas preocupações. Pô, talvez a gente fique mais suscetível a uma possível ação do fisco, porque a nossa é meia nota. Então isso são impedimentos culturais que fazem com que a cabotagem não evolua em algumas empresas, em algumas companhias. Esse é o primeiro item. Tem outro item muito importante. O rodoviário no Brasil, ele é responsável por pedágios, duplicação de rodovias, manutenção de rodovias. Esse é um assunto até bem polêmico, mas isso envolve diretamente a questão política. Sim. Hoje em dia, o que é direcionado a governos federais, municipais, governos estaduais e municipais, para manutenção de rodovia, para duplicação de rodovia, para pedágio, é uma quantia muito significativa, que por vezes acaba reelegendo políticos. Sim. Então, sempre vai existir, de alguma forma, uma força externa, um interesse pelo transporte rodoviário. Outra pressão muito grande que existe são das montadoras de carretas, veículos, que pressionam o governo federal no sentido de temos fábricas, geramos empregos, geramos receita para os municípios onde estamos presentes. Então isso tudo gera uma pressão, vamos chamar psicológica para não entrar no contexto, mas uma pressão psicológica no sentido de precisamos ser protegidos de alguma forma. Então esse é mais um caminho pelo qual o transporte de cabotagem acaba sendo impedido, vamos chamar dessa forma, de se desenvolver. Eu falei da matriz de transporte do Brasil, de 21% no ferroviário, de 12% na cabotagem, e eu vou chamar aqui um comparativo com o Japão. 44% da carga transportada interna no Japão é cabotagem, 25% na China é cabotagem também. Tá? Então a gente percebe que o Brasil, 5 vezes talvez maior que o Japão, isso é um número hipotético, e a gente tem um percentual realizado da cabotagem muito menor. Tá? Mas como eu falei, entra dentro da questão dos impedimentos. E eu vou entrar numa outra questão de impedimento interessante, eu só queria dar esse dado estatístico para a gente ter um efeito comparativo com os outros países, mas eu vou entrar em outro dado importante, em outro bloqueio importante, que inclusive em 2020 surgiu, que é a questão do programa BR do Mar, que veio para o desenvolvimento da cabotagem no Brasil. Foi um programa implementado pelo governo federal, através do Tarcísio, que naquele momento era ministro da Infraestrutura do Brasil, que vinha desenvolver algumas emendas, algumas leis que vinham para desenvolver a cabotagem. Dentre elas, e que foi aprovada em 2022, a Lei 14.301/2022, que permite o quê? Que permite o afretamento de navios a casco nu. Ou seja, tu não tem mais a necessidade de ter um navio construído em estaleiro brasileiro para que possa operar na cabotagem. Tu pode operar com um navio afretado de bandeira internacional a casco nu. Casco nu é sem tripulação, sem comandante, sem mantimento, sem nada. O navio precisa chegar aqui e a partir daqui sim, ser contratado uma tripulação nacional, que é exigido pela cabotagem, pela legislação de cabotagem. Então, o programa BR do Mar implementado em 2020, final de 2019, começo de 2020, ele tem o intuito de sair de 1,2 milhões de teus movimentados para 2 milhões de teus na cabotagem. Isso sairia de 12% para cerca de 25% da carga transportada no Brasil através da cabotagem. E acho que o primeiro impacto, a primeira consequência dessa lei é a chegada da Norcoast agora, que é o primeiro armador de cabotagem que faz o afretamento de navio a casco nu, ou seja, não tem na sua frota navios construídos em estaleiros brasileiros, já usufruindo da Lei 14.301/2022, e vem para implementar como mais uma oferta de cabotagem, como mais um armador a participar desse cenário, e eu acho que, sobretudo, desbravar a conversão da carga. Eu acho que isso é a conversão, é a carga que está no rodoviário para a cabotagem. Porque a carga que está na cabotagem para cabotagem, tu acaba deixando o mercado igual.
Tu só está mudando de cadeira. Sim. Até deixa eu te perguntar, então, um dos obstáculos que o Brasil tem para crescer, eu digo o obstáculo que o Brasil tem é o Brasil mesmo, o país como estrutura, não os clientes terem conhecimento, eu digo o Brasil. Esse é um ponto muito positivo. Acho que essa é a primeira barreira que o Brasil está conseguindo quebrar. Certamente. Né, para esse crescimento. Certamente. Tem mais alguma barreira que o Brasil teria que se adaptar? Tem. O que mais que tu pode comentar? Eu digo, como estrutura país mesmo. Tem, muito importante. É a questão da cabotagem hoje, ela ser operacionalizada através de portos de longo curso. Ou seja, portos alfandegados. Por exemplo, nós vamos trazer de novo aqui o contexto da China, que tem uma movimentação, como eu falei, de matriz de transporte de 25% relacionada à cabotagem. Esses portos que operam a cabotagem na China não são portos de longo curso. Então não são portos que ainda que a gente não tenha necessidade de liberação, desembaraço aduaneiro, por estar em área alfandegada, os armadores precisam da listagem do que vai a bordo e a Receita Federal precisa liberar. Precisa aprovar. Ainda que não haja a necessidade de um desembaraço. Mas existe sim a necessidade de manifestar o navio à Receita Federal para que eles autorizem o embarque. Quando tu não está num porto alfandegado, tu evita essa parte burocrática do processo. Então nós vamos entrar em dois caminhos. O navio pode estar operando recebendo carga, que tu não consegue fazer se for um porto alfandegado. Então a gente acaba ficando limitado aos deadlines de longo curso. Na cabotagem existe também. Sim. Ainda que o deadline esteja relacionado ao quê? A necessidade da Receita Federal de liberação de carga, órgão anuente, etc. Na cabotagem a gente acaba se adequando a essa regra de prazos, sem efetivamente ter um órgão anuente no processo, ou a Receita Federal no processo, por se tratar de uma carga interna, de uma mercadoria interna. Então, assim, o que hoje os países que estão mais avançados no que diz respeito à cabotagem têm, são portos propriamente para cabotagem. Portos menores, com infraestruturas menores, que não tem a necessidade de Receita Federal e etc., que permite o navio estar operando e recebendo carga. Celeridade, traz rapidez, perfeito, né? Perfeito. Então, isso é algo que a gente ainda precisa desenvolver. Hoje, a cabotagem, ela não é a menina dos olhos dos portos, porque ela exige a necessidade de um período livre de armazenagem, coisa que na importação já não tem. Então, poder ser para o porto é muito mais interessante descer ou estar pagando, estar recebendo armazenagem, do que propriamente descer aqui e ficar 7 dias, principalmente dentro da estrutura portuária de espaço que a gente tem hoje, que é muito limitante. Então, para o porto ter que usar o seu espaço físico e ainda não poder ganhar pelo aquele período livre, acaba deixando a cabotagem num cenário de segundo plano, vamos chamar dessa forma. Enquanto o internacional desceu, está pagando a armazenagem. Isso acaba impactando diretamente na receita do porto. Então, acho que esse, Tuane, são os maiores entraves assim, para o desenvolvimento da cabotagem. E que bom que tem, porque se tem, é porque a gente ainda tem a oportunidade de desenvolver, de crescer. Hoje, 1/3 da carga, isso mensurado pelas empresas que fazem estudos logísticos e tal, 1/3 da carga que está na cabotagem, realmente... ou seja, teria como multiplicar até em 3 vezes o volume da carga que está na cabotagem. O potencial da cabotagem hoje está sendo explorado 1/3 do potencial dele. Ou seja, nós poderíamos ter uma matriz de transporte na casa de 30% a 35% relacionada à cabotagem, e hoje nós estamos na casa de 12%. Tem 2% do hidroviário, é um pouquinho diferente, não quero entrar muito nisso, mas nós teríamos como explorar um crescimento de pelo menos 200% a mais do que a gente tem hoje. Hoje a cabotagem cresce em torno de 12% a 13% ao ano. É muito mais do que cresce o país. É muito mais do que cresce o país, se tu pegar relacionado a PIB. Então, como eu falei, ainda diante dessas barreiras, é um modal em crescimento, é um modal que vem gerando oportunidades. Nós estamos falando aqui 2026, a Transnordestina pronta, conectada, pelo menos são a expectativa do cronograma de obras. Então nós temos em 2026 uma possibilidade de conexão ferroviária no porto de Pecém, no porto de Suape, que vai levar competitividade aos estados do Tocantins e ao estado do Piauí, que hoje por estarem muito distante do porto, acabam tendo uma tarifa muito cara, porque tem um trajeto rodoviário muito longo. Então em 2026 nós estamos falando de mais uma possibilidade, que é a linha ferroviária conectando direto nesses portos para alimentar
a região norte do país. Eu acho que a cabotagem eu sempre falo nesse sentido, é um oceano azul de oportunidades. Nossa, muito potencial, Perfeito. muito. Vamos tentar desenhar um cenário aqui Claro. para o pessoal entender. Então, por exemplo, a gente está em Santa Catarina, para quem não nos conhece ainda, não é aqui da região, hoje a gente está em Itajaí, eu e o Aislan, mas, por exemplo, uma empresa de Blumenau, que tem uma mercadoria, eu até vou pedir para a gente desenhar no sentido, qual é o mínimo, existe um mínimo para cabotagem, que às vezes pode surgir dúvida, e máximo, lógico, a gente não tem, vai depender Volume de container e tal. exato. Mas o que eu preciso te passar, por exemplo, minha empresa está em Blumenau, quero fazer uma cotação de cabotagem. Que informações essa empresa tem que te passar para tu poder montar um estudo para ela? E como que funciona, né? Essa logística para o pessoal entender. As opções de saída nesse cenário, o tempo, o transit time. Podemos citar alguns dias para alguns portos lá para cima para a gente mencionar para o pessoal? Claro, com Vamos certeza. lá. Bom, para que se inicie qualquer projeto de cabotagem, qualquer estudo nesse sentido, as informações primordiais são tipo de mercadoria, só para que a gente consiga caracterizar se trata de uma mercadoria às vezes perigosa, IMO ou mercadorias padrão, reefer, IMO ou mercadorias padrão, local de origem, ou seja, Blumenau, como você exemplificou, e cidade de destino, para o que diz respeito a porta. Hoje a cabotagem tem as opções de oferecer o porta-a-porta, semelhante ao transporte rodoviário, coleta na planta do fornecedor, entrega na planta do comprador, o porto-porta, se o cliente na origem optar por deixar a carga no porto, o porta-porto, coletamos aqui na origem e deixamos no porto de destino, ou por final o porto-porto, que alguns clientes optam também por essa modalidade. Eles mesmos deixam no porto e eles mesmos retiram do porto de destino. Então essa informação de onde começa e onde finaliza é primordial para que a gente consiga montar um estudo de acordo com a necessidade do cliente, da modalidade que ele quer operar. A mercadoria, o tipo de container, se o cliente não tiver relacionado à carga containerizada, a gente também auxilia nesse sentido, de entender o metro cúbico da mercadoria, o peso da mercadoria, as limitações que tem o container, para que a gente possa identificar o melhor tipo de equipamento. Mas essas são o valor aproximado da nota fiscal, porque a cabotagem, diferente do transporte internacional, muitas vezes, ela acaba tendo a questão dos impostos nacionais, né? Sim. Principalmente... Isso é importante a gente falar para o pessoal. Como que é feito esse procedimento? Perfeito. O que incide hoje num frete de cabotagem, para que você entenda? Ele vai ter um frete base, vamos falar de uma forma hipotética, um frete de R$5.000, um exemplo. Ele vai ter um frete base que vai ser complementado ainda por uma taxa de combustível, que é o bunker, BAF, como cada um prefere chamar. Eu procuro deixar bem aportuguesado. A cabotagem é muito nacional. Sim. Os clientes de cabotagem não estão muito familiarizados com com termos de longo curso, de importação e exportação. Então eu gosto de falar de taxa de combustível. Essa é uma taxa variável. Ela muda a cada 3 meses. Se ela não houver uma diferenciação, ou seja, de $50 no valor do combustível ou de 10% para cima ou para baixo no câmbio. Então, não havendo esses gatilhos que a gente chama, ela é corrigida a cada 3 meses baseado no período passado. Então, a gente pega o preço do combustível, que sofre a oscilação diante da taxa de câmbio e do preço do barril de petróleo, e faz um preço da taxa de combustível que vai ser aplicada nos 3 meses seguintes. Tá? Como eu falei, se não tiver os 2 gatilhos, porque se tiver o gatilho de aumento de $50 ou 10% na variação, acaba sendo mensal essa correção. Tá? Então, assim, retomando aqui o raciocínio, frete base, usamos o exemplo hipotético de 5.000, taxa de combustível, vamos dar o exemplo hoje de uma taxa de combustível num container de 40 HC, que é o principal, é R$ 938. Tá? Se tiver pontas rodoviárias, tem o ad valorem, que é 0,2% do valor da mercadoria. Tá. Então, se for porta a porta, 0,2. Se for uma porta só até o porto, 0,1. Ou seja, 0,1 por cada ponta rodoviária. E é importante reforçar, esses são os valores aplicados pela Camai. Cada armador tem a sua taxa de combustível, cada armador tem o seu ad valorem, e são os valores que nós aplicamos no mercado. Então, somado a frete base, taxa de combustível e seguro, tem o ICMS da rota. Exemplo, daqui para o Nordeste, 7%. Por via de regra, existem exceções, tá? Tem empresas que não têm o benefício de 7%, não são inscritas no estado e aí pagam 17%,
Tá? E daqui para Manaus a mesma coisa, 7%. De lá para cá, 12%. Tá? Também, como eu falei, isso dentro do cenário, do exemplo da rota que a gente colocou. Existem outras alíquotas. Existem alíquotas do Nordeste para o Nordeste, Sim. alíquota do Sudeste para o Sudeste. Enfim, que aí são alíquotas diferentes, cada uma de acordo com a sua necessidade. Sim. Mas para nós que estamos localizados aqui na região Sul, geralmente para o Nordeste 7%, na maioria dos casos. Então, reforçando, porque isso é o que torna o processo um pouquinho complexo. Sim. Isso é que faz com que muita gente se afaste Sim. por não compreender o valor exato. final. Porque o contratante do transporte para essas rotas Norte e Nordeste, que hoje faz via rodoviário, ele não tem todo esse leque de custos, ou de composição de custo. Ele pega o frete e olha, quanto é que custa para ir para tal lugar? 20 mil, pronto, 20 mil. All-in. Exatamente. A cabotagem ela é composta dessa forma. Um frete base, uma taxa de combustível, um seguro se houver pontas rodoviárias e, por fim, o ICMS da rota. Parece complexo, mas é bem simples. A gente monta tudo, apresenta a proposta. Por isso a gente pede o valor da nota, para que a gente consiga identificar o valor do ad valorem. A Camai hoje faz toda a gestão. O cliente contrata vocês cuidam de toda a operação. Toda a gestão. Porta a porta. Porta a porta. Porta a porta. Toda a gestão. E existe um mínimo para uma carga de cabotagem? Aí entra uma questão, talvez seja lobby a palavra. Existe um protecionismo da carga fracionada para o transporte rodoviário. Existem muitas empresas grandes que atuam especialmente no transporte fracionado por Norte e Nordeste. Sim. Que procuram, de alguma forma, e tem apoio para isso, limitar as operações de cabotagem. Então, assim, não existe um volume mínimo. Sim. Existem armadores que são fiéis depositários nos estados, que é necessário ser para que tu possa fracionar, que fracionam cargas. E existem até empresas que fracionadoras, se essa for a palavra, de cargas da cabotagem. Existe isso. Não é um mercado tão comum, é um mercado que, desde quando eu atuo nele, desde 2011, sempre vem buscando se reinventar, porque enfrenta diversas barreiras, mas existe, tá? Existe a carga LCL. Legal. E vamos falar um pouquinho de transit-time, de Perfeito, tempo, claro. de águas. Perfeito. Cita alguns exemplos pra gente, saindo de Santa Catarina, subindo. Isso. Pessoal, hoje, se a gente, saindo do Porto de Navegantes até o Porto de Suape, são 6 dias marítimos. Tá? Então, o navio sai daqui num domingo e chega de lá no sábado. Um exemplo hipotético. O navio sai no domingo, chega no sábado. O navio sai na segunda, chega no domingo. Sai na terça, chega na segunda-feira. São 6 dias. Para Pecém, no Ceará, 8 dias. 8 dias. Isso. E para Manaus, 14. E são, reforçando, o trânsito marítimo das principais rotas. Existem outras. Salvador, 4 dias. E aí existem as rotas mais locais, né? PC em Vila do Conde, que são 4 dias, mas dentro do nosso cenário, saindo daqui, seriam esses. 6 dias para Suape, 8 dias para Pecém, 14 dias para Manaus e 4 dias para Salvador. O que adiciona, que daí a gente completa como lead time, né? Do começo ao fim da operação. Como a gente precisa cumprir os deadlines para questão de liberação do que vai a bordo, nós precisamos depositar com 48 horas antes no porto. Então nós vamos falar que aumentou mais 2, no mínimo 2 dias na origem. E nós precisamos também aguardar até 48 horas a saída do navio para que a Cefaz, nos estados de destino, liberem a nota fiscal da mercadoria. Então, nós estamos falando de pelo menos, no mínimo, mais 2 dias na origem e mais 2 dias no destino, adicionados ao trânsito marítimo. Exemplo, Suape, que é 6 dias no marítimo, se nós colocarmos mais 2 em cada ponta, 10. Um lead time de, no mínimo, 10 dias. Pecém, no mínimo 12, e Manaus, no mínimo 18 dias. Porta a porta. Porta a porta. Isso. Não, bacana. Até porque o pessoal, às vezes, pode ter uma imagem que é até mais, né? Porque, lógico, comparando com o rodoviário, depende muito da rota. Mas, de fato, traz um impacto financeiro, um impacto ambiental e uma segurança enorme, né? Para a carga que nem se compara. Principalmente as mercadorias de alto valor agregado, né? Maquinários, a exploração da Zona Franca nesse sentido, eletrônico, que desce muito da Zona Franca de Manaus, aqui para a região sul e sudeste. Então, acho que essas mercadorias acabam, que são muitas vezes no rodoviário, acabam rodando com 2 gerenciadoras de risco ao mesmo tempo, para que tenham 2 espelhamentos, porque são muito visadas para roubo. Então, tu acaba dentro disso minimizando
o número de roubo, ou até, como eu falei, nessas mercadorias delicadas, minimizando a questão de avarias. Então, até não só na parte econômica, mas nessa questão de roubos e avarias, principalmente para essas mercadorias de alto valor agregado, ou frágeis que a gente chama, a cabotagem acaba se encaixando perfeitamente por um transporte mais mensurável em termos de risco. Acho que essa é a palavra certa. Deixa eu te fazer uma pergunta de uma curiosidade. Claro. A carga chega no destino, no porto de destino. Qual que é o procedimento do manifesto e tudo mais para poder descarregar? Perfeito. Para tu embarcar hoje na cabotagem, tu só precisa de nota fiscal. Sim. Depois a GAI, que é a documentação de embarque, é toda feita pela CAMAI ou pela empresa que presta esse serviço. Sim. Lá no destino, a gente só precisa apresentar o CTE do armador a Cefaz junto com a nota fiscal. Pronto. Acabou. Nossa, super simples. O que bloqueia uma entrega? O destinatário ter alguma pendência no Estado. Exemplo. Um exemplo bem comum, tá? Se a empresa, lá no destino, tem o documento do carro atrasado. É o imposto estadual. Chegou a mercadoria lá, eles vão puxar o CNPJ da empresa, Cefaz, vai ver que existe um bloqueio Entendi. daquele CNPJ e vai segurar a carga. O que tu precisa fazer? Precisa quitar a pendência que tu tem. Quitou a pendência com o Estado, a Cefaz libera a mercadoria, a gente entrega. Mas, reforço, isso não é só na cabotagem. No transporte rodoviário vai acontecer a mesma coisa. Se o caminhão sair daqui, quando ele entrar na fronteira do estado de destino, seja Pernambuco, seja Ceará, seja Alagoas, seja lá o que for, quando ele for atravessar a fronteira, no posto fiscal, ele apresenta a nota e o CTE rodoviário, se for um transporte rodoviário. Se tiver algum bloqueio, o próprio posto fiscal vai barrar o transporte, ou seja, o caminhão vai ficar ali. É comum, às vezes, a gente ouvir, tô com o veículo preso no posto fiscal tal. É um bloqueio que tem o destinatário, ou existem outras formas de bloqueio, como documento emitido incorretamente, etc. Mas, geralmente, é o destinatário que bloqueia. Pode acontecer, mas o procedimento é igual, tanto para o rodoviário quanto para o marítimo. A diferença é que no rodoviário vai ser na fronteira do estado, e no marítimo a Cefaz vai ser a Cefaz do porto. Mas o procedimento é igual. Perfeito. Uma última pergunta aqui, até Claro. Depois eu vou pedir para, se você lembrou de algo, comentar com a gente. Claro. Mas quais que são as expectativas para 2024? Até tu comentou um pouquinho ali de 2026 da rota do Tocantins. Mas o que tu acha que o setor de cabotagem tem aí para os próximos 2 anos aí para crescer? E que alerta que tu deixaria para o pessoal quanto a isso? Legal. A cabotagem, acho que o mágico da cabotagem é que no momento de desconfiança econômica, insegurança econômica, no momento que a gente não consegue vislumbrar muito e o que vai acontecer nos próximos anos, a cabotagem ela acaba sendo acionada. Porque no momento de restrição ou de preocupação, como eu falei, de imprevisibilidade, a gente busca aquilo que pelo menos nos torna mais competitivo, Sim. ou aumenta a nossa margem, ou faz com que eu não precise repassar todos os reajustes que tem, às vezes, de combustível, etc., ao cliente, porque eu consigo ter um custo melhor comparado ao rodoviário. Então, quando que a cabotagem cresce? Muito, geralmente nos momentos de preocupação. Quando está tudo bem, está todo mundo ganhando um monte de dinheiro, embarcando, vendendo, ninguém está preocupado se vai de rodoviário, ferroviário, se vai chegar, se vai avariar. Nos momentos de insegurança aqui, a gente procura buscar oportunidades de negócio, competitividade, aumento de margem. Então, como a gente tem ainda um 2024 incerto na questão econômica, Sim. principalmente agora e aí eu vou entrar um pouquinho, sendo bem breve, eu não quero abrir muita gaveta, mas eu vou entrar um pouquinho na mudança de governo na Argentina, acaba gerando um pouquinho de oposição com o governo do Brasil. A cabotagem tem as linhas operantes da Argentina, então acende um alerta de o que vai acontecer, porque sim, o Porto de Buenos Aires é uma linha importante, atendida regularmente pelos navios de cabotagem, então acaba gerando um pouquinho de alerta para o ano que vem nesse sentido. Mas, se for buscar o histórico do antigo governo federal, também existia uma dificuldade de relação do governo anterior do Brasil com o governo da Argentina e não impediu, não impactou no transporte, na logística de um modo geral, nas negociações. Era uma oposição muito mais pessoal
do que propriamente no âmbito de negócios. A Argentina continuou sendo um importante parceiro comercial para o Brasil e vice-versa. Agora, para 2024, vem algumas incertezas nesse sentido. Então, reforço. Aquelas empresas que hoje operam no transporte rodoviário para a Argentina, que é comum a fronteiras muito próximas, talvez seja um momento de oportunidade para cabotagem. E eu acredito que sim, porque são nesses momentos, como eu falei, que surgem as oportunidades de tu buscar algo um pouco que te traga uma margem, reforço, uma margem melhor, um custo melhor. Então, talvez a gente tenha, trazendo num cenário talvez adverso, uma oportunidade no que diz respeito à Argentina e Uruguai. Eu só queria abrir esse parênteses para essas duas rodas. Mas voltando aqui na cabotagem. Então, para 2024, a gente tem a chegada de um armador novo. Eu acho que isso por si só mexe o mercado. Porque a gente está falando de mais 4 navios, não memorizo, mas acho que de 2.800 teus cada navio. Então, a gente está falando aí de pelo menos mais 12 mil teus no mercado. Se a gente trabalhar, e eu acompanhei em 2012 a chegada da Maestra como quarto armador de cabotagem, a estratégia utilizada naquele momento de diminuir muito o custo de transporte de cabotagem e brigar pela carga que já estava só na cabotagem, a gente acaba entrando num cenário de perca de qualidade. Essa é a verdade, tá? Houveram vários navios da Maestra que ficaram presos porque não podia atracar em Manaus, porque não tinham quitado os custos de atracação, e isso começou a deixar mercadorias paradas lá em Manaus. Então, às vezes, olhar somente para o valor, para a questão preço, e brigar pelo aquilo que já está no mercado, seja uma estratégia que faz com que o histórico parecido com o da Maestra seja curto, no que diz respeito à cabotagem. Esse eu acho, olhando o copo vazio, né? Olhando o copo cheio, são mais 12 mil teus que vão estar no mercado, é mais vendedores, estrutura voltada a desenvolver a cabotagem, e como eu falei aqui no começo do podcast, quando a gente desenvolve a cabotagem, é maravilhoso, porque em algum momento vai chegar no armador X, Y, Z, vai chegar na Camai, em algum momento a gente vai ter a oportunidade de participar disso, e a qualidade de serviço que eu acho que vai separar, que vai fazer com que o cliente opte pela melhor escolha. Então, 2024, chegada no armador novo, 2026 Transnordestina ficando pronta, igual eu falei, lá no porto de Pecém, no porto de Suape, os custos de frete rodoviário cada vez mais, cada vez tu tem menos previsibilidade, porque o combustível está um preço, aí muda para outro preço. Hoje já tem um percentual de subsídio do governo federal, mas até quando dá para subsidiar? E greves, aí tudo para. Isso, fica muito imprevisível. Então, eu acho que a cabotagem acaba com essa chegada do novo armador, que já é um projeto da BR do Mar, da nova lei de 2022, que permite o fretamento, reforço do navio a casco nu. Eu acho que abre possibilidades, não só para a Rapag, junto com a Norsul, que formam a Norcoast, mas para outros armadores. Para outros armadores também. E reforço, a ideia inicial do programa BR do Mar era fazer com que a matriz de transporte de cabotagem fosse para 30%, 25% a 30%. E eu acho que é isso que a gente pode esperar para 2024, um crescimento no mínimo na casa de 12% a 13%. Poxa, que legal. Que legal. Tem algo que a gente não falou que tu lembra que seja importante a gente falar pro pessoal? A gente falou bastante coisa. Acho que falou bastante, foi né? bem legal. Bastante conteúdo bacana. Eu aprendi demais. Te confesso que muita informação eu não tinha. E realmente é um tema que não é tão simples, é um pouco complexo, e é importante a gente ter uma empresa como a Camai para dar todo o suporte, porque de fato são algumas particularidades da operação que é importante a gente ter o conhecimento e que vai fazer diferença na conta final, né? Verdade. No tempo, enfim, várias situações. Tony, eu acho que a gente abordou bastante coisa. Acho que tem bastante conteúdo em termos de informação, de projeções, de impacto, de dificuldades. A gente conseguiu. Eu, nesse momento, realmente não me lembro de alguma coisa mais que a gente possa complementar, mas a gente vai deixar os nossos contatos aqui. Isso, vou deixar. O pessoal tiver alguma dúvida também pode te chamar, às vezes, Perfeito, né? Claro. Alguma dica, alguma informação. E também para cotação, né? Às vezes surgiu aí alguma oportunidade, alguma parceria, seja bem importante.
Legal. Tá bom, Tuane. Aislan, muito obrigada pelo teu tempo, por contribuir com a gente. Foi muito conhecimento. Já aproveito para o pessoal aí deixar algum comentário do que achou. Se ficou alguma dúvida, comentem aqui que também a gente Legal. encaminha para o Aislan, vou deixar os contatos. Mas te agradeço muito, muito mesmo. Imagina, eu que agradeço a oportunidade. Eu sou entusiasta da cabotagem, então poder falar sobre ela para mim é muito importante. Gostaria que os cursos técnicos, formações abordassem um pouquinho mais a fundo a questão da cabotagem e a importância dela quando a gente ouve do transporte rodoviário, até mesmo do ferroviário, que não é tão comum, os assuntos acabam sendo um pouco mais aprofundados e na cabotagem é sempre muito raso. Então, quando a gente tem a oportunidade de poder colocar um pouquinho as oportunidades, o formato da cabotagem e o quanto ela pode agregar na matriz de transporte e logística, é sempre um prazer. E espero ter contribuído de alguma forma para as pessoas que estão ouvindo. Vai ficar aqui os nossos contatos. E obrigado por fazer parte desse propósito lindo de vocês, de levar informação, de levar conteúdo de qualidade e de desenvolver ainda mais essa galera nova que está chegando. Espero que a gente tenha conseguido trazer um ou dois aí para a cabotagem a partir de agora. Nossa, eu te agradeço muito, desejo muito sucesso para vocês nessa caminhada. Acho que tem muito ainda a alcançar, como a gente falou, o potencial é enorme e esperamos que esse conhecimento e que o Brasil também esteja com um olho especial para esse modal que é tão importante aí, tanto para os clientes finais como para as empresas também crescerem e movimentar realmente a nossa balança comercial e a nossa economia, né? Verdade. Muito bacana. Obrigada, tá? Imagina, obrigado eu, Tuane. Gente, obrigada. Até a próxima aí. E deixem nos comentários o que vocês acharam. Isso, Até. obrigado, gente. Até Tchau, mais. tchau. Tchau, tchau.